Olá! Ela é doutora em História pela PUC São Paulo e mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora do Mackenzie desde 1990, atualmente é coordenadora e docente do programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade. Atua com História Cultural Mulheres, Movimentos Sociais, Cultura Popular, Cultura Comunitária, Cultura Educacional, Imigrações e Deslocamentos Humanos. Foi professora do curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie de 2005 a 2016. O programa Memória do curso de Jornalismo recebe a professora Rosana Schwartz. Professora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Professora, vamos começar então do início dessa sua longa trajetória. Como que você chegou ao Mackenzie e por que o curso de jornalismo? Como estudante aos 4 anos de idade na antiga pré-escola. Aí cursei aqui até o colégio, né? Depois eu fui fazer a graduação fora, porque nós não tínhamos curso nem de Ciências Sociais e nem de História na época. Hoje nós temos. Então fui para a PUC São Paulo, lá eu me formei e retornei quando surgiu o programa de Educação, Arte e História da Cultura, que hoje eu estou coordenando, né? Esse programa, ele nasceu já com uma perspectiva interdisciplinar. Um programa que abrange várias áreas do conhecimento, aonde colegas puderam compor o corpo docente extremamente qualificado e instigante. E aí, isso enquanto o período da minha formação do mestrado. Antes disso, eu já estava aqui numa unidade que chamava Faculdade de Comunicação e Artes, antes de surgir o CCL, ministrando aulas no desenho industrial, na propaganda, e ainda não existia o curso de jornalismo. Quando surgiu o curso de jornalismo, aí eu fui convidada para ministrar aula de História da Imprensa. Então comecei com História da Imprensa, me apaixonei, adoro, sempre os estudantes, os professores, os colegas deste curso, porque é um curso extremamente importante, com uma função social significativa e que a gente tem que valorizar. E como que surgiu esse seu interesse pela área da história? A área da história sempre esteve comigo. Eu acho que alguém, para decidir fazer um curso nesse sentido, com esta formação, tem que ter paixão para descobrir coisas, e também entender a escrita da história. A escrita da história é extremamente complicada, porque ela está sempre relacionada com o poder. Então, num certo momento, o que é escrito é porque uma tendência dentro da historiografia, que nós chamamos, põe aquilo em evidência. Então, com uma certa categoria de análise. Depois ela muda a categoria de análise e a sua referência. Um curso que faz com que você tenha uma visão maior do que acontece no mundo, o problema das desigualdades, as diferenças que existem culturais, o respeito que você tem, a necessidade que nós temos de fazer com que as pessoas tenham respeito para com o outro, que a gente desconstrua olhares e estereótipos e assimetrias. Então é um curso nesse sentido que já me fascinava na graduação. Antes da graduação, no ensino médio. Na graduação, eu falei, não, eu tenho que continuar e fazer uma pós-graduação, por isso que eu fui fazer o mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, porque História da Cultura é uma lente que você tem dentro da historiografia. E depois eu fui para a PUC São Paulo fazer História Social, onde é a ênfase que a universidade dá nos estudos da história. Então, ela está comigo desde sempre, a questão da história. E qual é a relação de tudo isso que você mencionou da história com o jornalismo? Qual a importância de ter esse estudo interdisciplinar? Porque história e jornalismo andam juntos. As pessoas não veem muito isso, andam juntos porque um acontecimento, ele só vira acontecimento se alguém registrar.
né? Então, esses registros, eles podem, lógico, você tem uma diversidade muito grande de documentos, mas se você não registrar, ela fica submersa, né, essa história. E é lógico que nós caminhamos nessa trajetória dentro das pesquisas e a historiografia foi buscando esses novos agentes sociais, essas outras histórias. E nesse encontro, isso você está falando mais ou menos dos anos 70, nos anos 80, né? Quando isso aconteceu, falaram, não, a fonte que o jornalismo produz, né, que os jornalistas produzem, né, são fontes importantíssimas, né? Então, registros em revistas, em jornais, né? Hoje as redes sociais, com toda essa questão polêmica que existe do que é vinculado nas redes sociais, mas para nós é um documento riquíssimo, porque reflete a época, o pensamento, o que está acontecendo no momento. Então, você pegar uma revista, né, que nem uma revista para as mulheres, né, chamada Frufru ou Fonfon, aonde falavam qual que seria a postura de uma mulher, como que ela deveria, né, se comportar no seu dia a dia, é muito interessante. Como também as matérias econômicas, como que as ênfases que eram dadas. Então, para nós, é muito importante essa relação, né, esse vínculo entre a escrita do jornalista, né, e a escrita do historiador. E hoje existe uma categoria de análise que chama-se história imediata. Né? A história imediata é a gente acompanhar esses registros feitos, né, por todas as mídias e fazer uma análise e conexões no campo aí, né, da história. Então, nós estamos caminhando juntos. Por isso a importância de um curso de jornalismo, porque o registro ele tem que ser bem feito, ele é um registro que vai ficar para sempre. Daqui 100 anos, 200 anos, eu vou ver o que você escreveu. E aí o historiador daquela época vai analisar, lógico, com o olhar presente sempre, né? Você nunca consegue analisar o passado no passado, porque você não viveu, né? Mas você vai olhar com os olhares do presente aquilo que foi registrado. Então isso é muito importante. Professora, você teve uma experiência de formação no exterior e eu queria saber o que agrega essa experiência de outras culturas como historiador e como jornalista. É importante a internacionalização, é importante o estudante, né, fazer uma bolsa sanduíche, fazer um curso, mesmo que seja um curso de curta duração, porque existem cursos de curta duração, porque o contato com o outro faz com que você vire um terceiro, você nunca volta igual. Você tem o seu eu, a sua construção histórica do eu, né, do seu país, mas você indo, né, não só para passear, o passear também já transforma, agora você estudar transforma mais, né? Porque você vai entender as ênfases que são dadas pelo seu colega daquela outra cultura, daquela outra região, e sempre entendendo que não existe nada homogêneo, né? Porque você tem perspectivas muito diferentes de análise e de interesses, né, dentro de uma pesquisa, mesmo dentro do próprio país, no mesmo país. Então, eu fui fazer um curso, né, em Roma, de cultura, né? Eu sempre fui ligada muito à história, então Roma, né, eu falei, eu quero fazer esse curso. Fiquei um tempo lá com estudantes de várias nacionalidades, porque você sabe que esses cursos eles acabam recebendo, né, várias nacionalidades para que componham as suas turmas, né? E lá, então, tive contato com pessoas do Oriente Médio, pessoas, né, de países de África, né, latinos-americanos, né, estava lá brasileira junto com outros, né? Então, foi um curso muito rico, eu acho interessante, mas o retorno para o Brasil não tem preço. Porque você estar num outro país, você sempre vai ser estrangeiro, porque nós não conseguimos desconstruir ainda um olhar eurocêntrico e um olhar aonde o outro, principalmente se ele for, né, dos países, né, latino-americanos, né, Brasil, né, que está aqui, né, são desqualificados, né, são considerados ainda por causa de vários discursos científicos horrorosos que foram escritos, né, no século XIX, falando que existiam sociedades superiores e sociedades inferiores. Isso, dentro das permanências históricas, ainda está presente, viu? Então, nada melhor do que retornar para o seu país e ficar entre os seus, né?
E de onde que surgiu a sua vontade de ser professora? Como que começou esse início a dar aulas? Aí eu venho de família de professores, né? O meu pai, ele ministrou aulas aqui nesta instituição durante 42 anos. Era professor de Química. E quando eu estudei aqui, por isso que eu falei, entrei com 4 anos de idade, saí no ensino médio, e ele deu aula, inclusive deu aula comigo quando eu fui contratada para iniciar minha carreira aqui nessa instituição, no ensino médio, né? Então, ele já, como professor, os amigos, os colegas, a gente sempre compõe um círculo de amizade muito próximo do seu trabalho, das pessoas que trabalham com você. Então, a minha casa sempre repleta de docentes e docentes daqui, né? Então, primeiro eu já gostava do Mackenzie, já tinha essa raiz, né? Além disso, de ser professor, minha mãe estudou aqui, eles se conheceram aqui, então eu já tinha uma paixão pelo Mackenzie, né? Depois, meus colegas e meus professores, né? Meus professores viraram meus colegas, e aí seguindo. Então, é uma paixão que vem mesmo de família. É importante a gente sempre observar que a formação da família, ela constrói, né? Um caminho, né? Para você desde pequenininho. Então, o ver corrigir prova, meu pai corrigir prova, preparar aula, a preocupação dele em estar passando, né, para os alunos um conhecimento e construindo um conhecimento, porque aqui no Mackenzie sempre existiu essa preocupação da construção do conhecimento em conjunto, aquilo foi um fascínio para mim. Minha mãe também, professora de línguas, não dava aula aqui, né, mas também era professora de línguas, né? E italiano também, isso fascínio que eu tenho pela cultura italiana, né? Então, é lógico que isso contribuiu muito. Depois, excelentes professores. Quando você tem excelentes professores, eles são modelos, né? E eu tive esses modelos aqui. Então, eu falei, não só eu quero ser professora, como eu quero ser do Mackenzie. E qual a importância do curso de jornalismo do Mackenzie para a sua carreira? Foi muito, muito importante, não é? Foi aqui no curso de jornalismo que eu ampliei a minha visão, não é? Eu ampliei a minha visão. Por quê? Porque o jornalismo ele proporciona isso, não é? A escrita, a questão do registro, como você trabalhar com os documentos, em todas as áreas, né? Em todas as áreas específicas do curso de jornalismo, né? Vamos colocar assim, as ênfases, né? Então, eu sempre me interessei muito e gostei muito. Até hoje eu falo assim, poxa, se eu não tivesse ido, porque aí é a sua carreira, né? Para o curso de Educação, Arte, História da Cultura, enquanto professora, eu estaria até hoje aqui dando aula no jornalismo. É que existe por questões, né, de unidades, estratégias, e que um professor ele ministre aula na graduação da unidade onde você está, né, e surgiu lá o curso de História, né? E então eu saí do jornalismo para ministrar aula no curso de História da unidade CEFT e na pós-graduação. Professora, com o uso das redes sociais hoje, uma visão de historiadora e jornalista, como que você vê o futuro do jornalismo? Se ainda vale a pena ser jornalista hoje? Vale e muito. Porque não adianta você pensar que você pode escrever se você não aprender teorias, metodologias, o convívio, a prática, né, numa universidade. Né? Um jornalista, antigamente os jornalistas eles eram na realidade economistas, historiadores, você sabe disso, né? Tinham as suas formações específicas. Então, agora, você transpondo para o jornalismo, a formação é tão importante quanto, porque você vai saber lidar e conversar com estes mesmos que eu acabei de falar. Como que eu vou entrevistar um sociólogo? Como que eu vou falar com um antropólogo? Como que eu vou falar com um médico? Como é que eu vou... Né? Isso tudo se aprende na universidade. O que existe hoje nas redes sociais é importante, né? Eu não vou falar que não. É uma informação rápida, mas é uma formação mais rasa, que a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Checar o que está sendo vinculado para ver se aquilo não não tem algum equívoco ou de propósito, né? Quais são as intencionalidades. Então, a formação
é muito importante. Eu fico triste quando eu observo alguns cursos de jornalismo reduzindo o número de estudantes, porque as pessoas não estão percebendo, os jovens não estão percebendo a riqueza de ser jornalista, formado numa universidade. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter participado desse bate-papo. Eu que agradeço.